Olá, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo e esse é o canal Arquivos Sombrios. Aqui a gente vai contar lendas, histórias de locais e tudo que envolve esse universo mais sombrio, né, da história. Antes da gente começar o vídeo, já vou te pedir para, se você gosta desse tipo de assunto, seguir o nosso canal, né, ativar o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo. E gostando da história, curtir o vídeo também. Esse vídeo a gente vai falar sobre a Bárbara dos Prazeres, que ficou conhecida como a Bruxa do Arco do Teles. Né? Para contextualizar, a gente primeiro precisa entender o que de fato é o Arco do Teles. Né? A família Teles de Menezes, por isso o nome, né? Arco do Teles, encomendou a construção de um prédio ao engenheiro João Fernandes Pinto. Só que esse prédio ele ia ficar exatamente no caminho do que hoje, entre o que hoje é, né, a Praça 15 e a Rua do Ouvidor, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então foi construído um arco no prédio para que continuasse tendo esse acesso entre um lugar e outro, né? Essa família Teles de Menezes, eles residiram no local até o ano de 1759. A partir daí ficou sendo utilizado pelo Senado da Câmara, o prédio. Em 1790 teve um incêndio. A gente não sabe o que provocou de fato, né, mas tem teorias que dizem que foi um incêndio proposital, né, foi um incêndio criminoso, mas não se sabe ao certo como começou. Que destruiu. Assim, não acabou com o prédio não caiu nem nada, mas destruiu tudo. Os documentos que estavam guardados lá na Câmara do Senado, né, se perderam, documentos importantes. E a partir daí foi feita uma reforma na estrutura do prédio para revitalizar tudo. Só que depois dessa reforma, o Arco do Teles ele ficou sendo utilizado por prostitutas, moradores de rua, usuários de droga, pessoas desse nível, né, pessoas assim, desse tipo. E é a partir daí que a nossa história começa. No próprio ano de 1790, se mudou aqui para o Rio, né, uma jovem portuguesa e o seu marido. O nome dela é Bárbara Vicente de Urpia. Ela chegou ao Rio de Janeiro junto com seu marido, o Antônio de Urpia. Ele era um fidalgo português. Né? E o que mais chamou a atenção das pessoas na Bárbara era a sua extrema beleza. Ela era uma mulher muito bonita. Né? E isso acabou abrindo as portas, tanto para ela quanto para o Antônio, né, o seu marido, a elite carioca. Eles começaram a frequentar salões da elite no Rio de Janeiro. Né? E o que também ajudou muito é que eles tinham um bom relacionamento com o vice-rei, né, que era o Conde de Resende. Então eles tinham acesso à nata das pessoas no Rio. Apesar de atrair esses olhares, né, de pessoas do alto escalão, a Bárbara ela acabou se apaixonando por um homem negro, que era livre. Ele já era livre na época. E ela conheceu esse homem numa serenata, né, que ele tinha feito. Ficando cega de amor, e a sangue frio, em um determinado momento ela mata o marido com uma punhalada na nuca. Eu achei fontes que dizem que ela assassinou o Antônio de Urpia com uma punhalada na nuca. É importante a gente dizer também que assim, existem duas teorias para a vinda da Bárbara e do marido dela pro Brasil.
né, aqui para o Rio, saindo de Portugal para cá. A primeira teoria é que ela teria envenenado a irmã. Então, se for de fato isso, o marido dela já não foi a primeira pessoa que ela matou, né? E a outra teoria é de que ela teve um caso com um nobre português, né? Existem essas duas versões aí do que motivaram a vinda da Bárbara e do marido dela aqui pro Brasil. Aí, voltando, ela, depois de ter matado o marido, ela conseguiu acobertar o crime. Só que como ela estava viúva, ela perdeu acesso, por exemplo, com o Conde de Resende, que era o vice-rei. Ela perdeu acesso a ele, perdeu acesso a outras pessoas da elite carioca, né, que estavam aqui. E só que poucas pessoas, tanto aqui no Brasil, né, tanto aqui no Rio, como em Portugal, acreditavam que ela não tinha culpa na morte do marido. As pessoas desconfiavam, né, que de fato teria sido ela que matou o marido, né? Até por conta de uma dessas versões dela ter matado a irmã, né? Então algumas pessoas acreditavam que de fato foi ela mesma que matou o marido. A Bárbara, então, caindo em desgraça, né, por conta da morte do marido, foi viver com esse amante na Cidade Nova. A Cidade Nova é onde hoje fica a prefeitura aqui do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro. Eles foram viver lá, só que eles acabaram se transformando num casal que discutia muito. Em uma dessas discussões, até por conta de questão financeira também, a Bárbara acabou matando também o amante, né, que foi esse homem que ela se apaixonou. Então, vendo agora que o marido tinha morrido, né, que ela tinha matado, o amante também tinha morrido, ela se viu sem ter condição de se sustentar, né, para viver. Então ela acabou começando a se prostituir. Como a Bárbara era muito bonita, ela acabou se tornando favorita de algumas pessoas, né? De pessoas ricas, comerciantes, membros da coroa que já moravam aqui no Brasil e até alguns membros da igreja também, né? Em 1808, a coroa portuguesa vem para o Brasil, né? Isso já faz parte da história do nosso país também, a gente já conhece, né? E a coroa portuguesa vem para cá e a Bárbara começa a atender também até pessoas da própria família real, né? Que já estavam aqui. Como a Bárbara atendia homens ricos, né, ela acabou se mudando da Cidade Nova para a Rua do Lavradio, né? Nesse próprio local ela também conseguia atender homens de forma sigilosa, né, até para ter mais privacidade. Só que conforme o tempo foi passando, a Bárbara começou a contrair doença, ela inclusive contraiu sífilis, né? Ela começou a contrair doenças. Dentro dessas doenças, além da sífilis, ela contraiu varíola, lepra, e ela também foi perdendo a beleza até por conta dos anos também, né? Isso fez com que os clientes da Bárbara começassem a abandonar ela, né? A deixar de ter caso com ela. Como a Bárbara começou a perder os clientes que ela tinha, né? Esses clientes fixos ricos que ela tinha, ela começou a atender no Arco do Teles, né, que também era um local de prostituição. No Arco do Teles, no beco da Rua do Ouvidor, né, na época tinha uma imagem da Nossa Senhora dos Prazeres. Por isso que ela ficou conhecida como Bárbara dos Prazeres, né, por conta dessa imagem que tinha. Como a Bárbara estava envelhecendo, né, e perdeu a beleza, somado a essas duas coisas, a lepra que ela tinha, ela começou a se envolver com pessoas que praticavam magia negra.
né? Então ela pegava feitiços com essas pessoas a fim de tentar continuar bonita. Uma das coisas que são ditas, né, é que uma desses usuários de magia negra passaram para ela um feitiço em que ela fervia sangue de animais e tomava banho com aquilo. Em uma dessas consultas que ela fez, ela saiu com uma receita que na cabeça dela seria batata, para conseguir se curar da lepra, se manter bela, se manter jovem, né? Que seria tomar banho com sangue de bebê. Né? Então, a partir de 1828, começou a ser registrado o sumiço de crianças ali pelo centro do Rio. Nessa primeira parte, a Bárbara, até que para cometer esses crimes, ela foi inteligente. Por quê? Ali no centro antigamente tinha uma Santa Casa de Misericórdia, né? Nessa época. Então, muitas mulheres deixavam na porta desse local bebês frutos de gravidezes indesejadas. Né? Sabendo disso, a Bárbara ficava à espreita de madrugada. Quando as mães deixavam a criança na porta, né, que as freiras lá da Santa Casa iriam ver de manhã só, entre esse meio tempo de a mãe deixar a criança na porta e as freiras verem de manhã cedo, ela pegava a criança. Só que ela não contava que nesse caminho, em um desses casos, uma pessoa fosse ver. Né? E ela foi denunciada por conta disso à polícia. E ela começou depois a ficar conhecida justamente como bruxa por conta desses atos que ela fazia para tentar se manter bonita, né? Bonita, nova, se curar da lepra, das doenças que ela tinha. Só que a Bárbara desapareceu, né? Ela sumiu. Depois desse sumiço, há algumas teorias do que de fato aconteceu com ela. Há quem diga que ela mudou o cabelo e foi para outro lugar. Foi encontrado também num rio ali perto o corpo de uma mulher desfigurada, que muita gente acha que é o corpo da Bárbara, né, que alguém teria matado ela. O fato é que ela sumiu e ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. Hoje em dia, já em 2025, né? Há quem diga que no arco do Teres ainda dá para escutar gargalhadas. Algumas coisas às vezes acontecem como escutar passos, por exemplo, à noite, sem ter ninguém por perto. Há quem diga que esse tipo de coisa ainda é feito pela Bárbara dos Prazeres. Né? Essa é uma das lendas mais famosas que tem aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, espero que vocês tenham gostado da história, do vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, vou te pedir para curtir nosso vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal para a gente conseguir crescer e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Obrigado, gente!